Fala galera, sou o professor Lucas Gonçalves e nós iremos dar continuidade ao nosso curso. Hoje a aula será sobre vozes verbais. São 4 tipos de vozes verbais. Começamos aí com a primeira, vozes do verbo, vozes verbais, como você preferir. A voz ativa, que é aquela que pratica a ação. E aí a irmãzinha nós temos a voz passiva. Olha a diferença. O ativo pratica, o passivo sofre a ação. Só que na voz passiva, ela é dividida em 2 tipos de voz passiva. Uma voz passiva analítica e uma voz passiva sintética. Isso mesmo, nós veremos aqui. Nós vamos trabalhar neste primeiro momento a transposição de voz ativa para a voz passiva. Lógico, ainda há uma voz reflexiva e a voz recíproca, que é basicamente a mesma coisa que a voz reflexiva. Reflexiva e recíproca darão mais ou menos a mesma ideia, que é quando o sujeito pratica e sofre ação ao mesmo tempo. Neste nosso primeiro momento, daremos preferência à voz ativa e à voz passiva. Como? As provas costumam cobrar uma relação de transposição das vozes. Isso mesmo. Ela pede para você transformar de voz ativa para voz passiva, ou de passivo para ativo. Então, vamos analisar aqui o caso. Veja comigo, acompanhe comigo a tabela. Olha só. Para transformar para a voz passiva, primeira coisa que você tem que observar, esse meu verbo, necessariamente, ele precisa ser transitivo direto, ou, no máximo, direto ou indireto. Por quê? Porque eu preciso ter um objeto direto. Necessariamente eu preciso ter um objeto direto. E aí você tem um sujeito ativo, que pratica a ação. Sendo assim, você tem aqui um exemplo em voz ativa. Voz ativa. Sujeito, verbo e objeto direto. Para transformar para uma voz passiva, o primeiro passo que se tem é você pegar o objeto direto e transformá-lo em sujeito. Isso mesmo. Você pega o objeto direto e transforma em sujeito. Isso aqui numa voz, neste primeiro momento, numa voz passiva. Professor, mas sim, uma voz passiva? Mas qual voz passiva? Neste caso, é uma voz passiva analítica. Isso mesmo. Analítica. Analítica. Nós veremos a sintética. Sintético na língua portuguesa é aquilo que é síntese. Resumido, chegaremos lá. Beleza. Acredito eu que você não teve problema ainda neste momento, que é transformar o objeto direto em sujeito passivo. Isso mesmo. Objeto direto vira sujeito. Beleza. Mas olha só a grande jogada. A grande jogada está aqui, ó, no nosso verbo. Por que, professor, no nosso verbo? Porque o nosso verbo, ó, ele vai virar uma locução verbal. Isso mesmo. O nosso verbo vai virar uma locução verbal. É mesmo, professor? É. Olha só o que acontece. Você vai acrescentar o verbo ser mais o verbo lá, ó, nosso verbo no particípio. É mesmo, professor? Como assim? Olha só. Primeira coisa é acrescentar o verbo ser. Mas você vai acrescentar esse verbo ser de qualquer jeito? Não. Obviamente que não. Você vai acrescentar esse verbo ser, aqui, ó, o verbo ser, no mesmo tempo e no mesmo modo que o nosso verbo na voz ativa. Se o verbo na voz ativa está no presente do modo indicativo, eu vou colocar o verbo ser no presente do modo indicativo. E o que acontece com o meu verbo? Ele vai para o particípio. Particípio, professor? Isso. Particípio, aquelas terminações em que você sabe muito bem, que é a forma nominal do verbo, terminação em ado, ido. Você vai acrescentar esse verbo no particípio. Olha só então, vamos analisar até onde nós chegamos. Primeiro passo é transformar o objeto direto em sujeito. E depois, olha, seu verbo vira uma locução verbal. Você acrescenta o verbo ser, mais um verbo no particípio. Qual o verbo, professor? O verbo que estiver lá na voz ativa. E por último, também muito simples, muito bobo, é você pegar o seu sujeito na voz ativa e colocá-lo agente da passiva
numa voz passiva. Isso, o sujeito ele vira o agente da passiva. Lógico que neste caso você vai acrescentar a preposição por. Tá vendo aqui? É difícil? Não, não é difícil. Mas você requer que você tenha atenção. Ó, primeira coisa, ó, só para você entender. Coisa boba, hein? Coisa boba aqui, ó. O objeto direto vira sujeito. Isso você já sabe. Isso eu já sei, professor. O sujeito vira agente da passiva. Mas, professor, isso é bobo demais. Ó. O sujeito virou agente da passiva, basta colocar a preposição por. É verdade? Agora, a dificuldade está onde? A dificuldade está aqui no verbo. Isso mesmo. A dificuldade está no nosso verbo. É, professor? É. Como assim? Olha o que acontece. O seu verbo, eu não vou acrescentar um verbo a mais na voz passiva? Vai. Você vai acrescentar o verbo ser. E é isso que eu tenho que tomar cuidado. É sempre um verbo a mais. E é qualquer verbo? Não, não é qualquer verbo. Porque as provas fazem isso. Não é qualquer verbo. É o verbo ser. Ser. É o verbo ser. Nada de enrolação aí. Nada de vacilar. Beleza? E aí você coloca o nosso verbo no particípio. Vamos lá, então, ver um contexto. Então, primeiro caso aí, transposição das vozes. Transposição das vozes. Muito bem, eu vou apagar aqui para não ficar muito bagunçado. Depois você dê uma pausa no vídeo para copiar melhor, né? Requer atenção aí. Caso você não entendeu, por favor, volte o vídeo. Isso aqui realmente é muito interessante. Beleza, transposição das vozes, porque é exatamente isso que as provas vão cobrar de você. É transpor de voz passiva para voz ativa, ativo para passivo. Então, beleza, paga aí. Pagou? Coloca lá. Ah, beleza. Ele já disse para você, ó, professor, um exemplo em voz ativa. É, concordo com você, exemplo em voz ativa. O STF reconhece o direito. Cadê o verbo? Reconhece, professor. Ah, muito bem. Quem é que reconhece? Professor, o STF. Opa, é o sujeito? É. Esse sujeito pratica ou sofre ação? Reconhece o direito? Pratica. Ó, sujeito ativo, pratica. E quem reconhece, reconhece algo, professor. Ó, reconhece algo. Então, esse verbo aqui ele só pode ser transitivo direto, professor. Você pede um complemento sem preposição, o direito é objeto direto. Algum problema até aqui? Sujeito, verbo e seu complemento. Como é que eu sei que pode transformar para a voz passiva? Simples, simples. Tenho de ter objeto direto. É, professor? É, tem de ter objeto direto. Por quê? O que acontece com o nosso objeto direto? Ah, professor, já sei, ó. Ele vira sujeito. Isso mesmo. Objeto direto, ele vai virar sujeito. Legal demais da conta. Vou colocar aqui embaixo, ó. Ele vira sujeito. Agora, ó, objeto direto virou sujeito. O que acontece com o nosso sujeito? Professor, vira agente da passiva. Deixa eu apagar aqui, ó. Seta para cá. Vira agente da passiva. Difícil até aqui? Objeto direto virou sujeito. Sujeito virou agente da passiva. Onde está a grande jogada? Ah, professor, a grande jogada está no verbo. Olha lá, ó. Eu vou acrescentar um verbo a mais. Isso mesmo. Qual verbo você vai colocar a mais? Qual é o verbo? Professor, é o verbo ser. É o verbo ser. Isso. Mas é o verbo ser de qualquer forma? Não. É o verbo ser no mesmo tempo e modo. Reconhece. Está no presente? Tá, professor, reconhece. Presente indicativo. Qual é o presente do verbo ser? Ah, eu sou, tu és, ele é. Oh, ele é, professor. Se o sujeito está no singular, o direito é. O direito é, e aí você pega o verbo e coloca, ó, o verbo reconhecer e coloca, ó, particípio. Isso mesmo. Coloca no particípio. Olha lá. Veja se deu certo. Ah, professor, mas é exatamente isso. Olha que bacana. Você viu lá? Puxa aqui de novo, ó. Direito. Objeto direto virou sujeito. O meu verbo, que era um verbinho só, vira uma locução verbal. E o meu sujeito, olha aqui, ó, virou o chamado agente da passiva. Tranquilo até aqui? Muito difícil? Acho que não, mas vamos ver mais exemplos. Posso apagar o quadro? Posso, né? Lógico que posso. Você dá uma pausa aí. Deixa eu me apagar aqui.
Deixa eu me apagar. Vamos lá, analisar um outro contexto. Outro contexto. O autor enfrentou séria concorrência. O professor já está na voz ativa que ele disse. Como é que a prova vai cobrar isso de mim? Ele vai pedir para transformar de voz ativa para voz passiva. Ah, professor, só analisar. Cadê o verbo? Enfrentou. Quem é que enfrentou? O autor, professor. Sujeito. E quem enfrenta, enfrenta? Quem enfrenta, enfrenta algo. Objeto direto. O verbo é transitivo? Direto. Tranquilo até aí? Tranquilo demais a conta. É ou não é? Aí como é que eu faço? O objeto direto vira sujeito. Séria concorrência. Aí o que acontece com o verbo enfrentar? Professor, vira uma locução. Você coloca o verbo ser mais o verbo no particípio. Opa, vamos lá. É o verbo ser. Mas é o verbo ser no mesmo tempo e modo. Enfrentou. Está em que tempo? Enfrentou, passado. Olha, passado. Enfrentou. Ele enfrentou. É um pretérito perfeito. Acabou, concluiu. Ele enfrentou. Então, séria concorrência foi. Foi o quê? Enfrentada pelo autor. Olha só, confirme lá. Séria concorrência foi enfrentada pelo autor. Olha só, o objeto direto vira sujeito. O nosso verbo vira uma locução verbal, que é o verbo ser, mais um verbo no particípio, é a forma nominal. Mais um verbo no particípio, que é chamado aqui uma locução verbal. A nossa locução verbal. E por último, o nosso sujeito, ó, você colocou a preposição por, virou chamado agente da passiva. Agente da passiva. Beleza? Tá começando a clarear. Eu sei, é verdade. Mas vamos fazer mais. Vem cá. Posso apagar? Não posso? Tô apagando. Vamos fazer mais. Professor, não dá nem tempo de copiar. Eu sei que não dá tempo mesmo. Não concordo com você. É por isso que você vai ter de parar, copiar e prestar atenção. Tá? Vamos lá. Próximo exemplo. A literatura registrava o termo samba. Opa! Cadê o verbo? O professor registrava. Quem é que registrava o termo samba? A literatura. E quem registra, registra algo, professor. Objeto direto. O verbo é transitivo? Direto. Tem como colocar na voz passiva? Tem, professor. O objeto direto vira sujeito. E o verbo? O que acontece com o nosso verbo? Olha lá. Vai virar uma locução verbal? Você vai colocar um verbo a mais? Qual verbo você vai colocar? Professor, eu vou colocar o verbo ser. Isso mesmo, você vai colocar o verbo ser. Mas você vai colocar o verbo ser de qualquer forma? O verbo ser no mesmo tempo e modo. Registrava. Eita, professor, registrava. Eita, que verbo danado esse, né? Olha só. Registrava. Registrava, é um passado. Você concorda comigo? É um pretérito. Mas esse pretérito aqui, esse passado, ele é um pretérito perfeito? Imperfeito ou mais que perfeito? Professor, e agora eu não sei. Vamos entender o seguinte, o perfeito é aquele que é acabado, concluído, você se lembra? O imperfeito é aquele que tem continuidade no passado, ou seja, está inacabado. E o mais que perfeito, é um passado atrás de outro passado. Passado atrás de outro. Como assim, professor? Quando eu digo, ó, quando te liguei, você já saíra. Percebeu? Um passado atrás de outro passado. É esse caso? Ah, não, professor, aqui não. Aqui é um pretérito imperfeito, ó. Registrava, quer dizer que tem, não acabou. Quer dizer, tem continuidade lá no passado, ele registrava. Ah, beleza. Então, qual é o pretérito imperfeito do verbo ser? Isso você vai ter que saber. Vai ter que saber. Porque o verbo ser é um verbo com a conjugação um pouquinho diferente. Isso mesmo. Nesse caso, era isso. O termo samba era o quê? Registrado, concordo com o termo samba era registrado pela literatura carioca. Confirme lá comigo. O termo samba vira sujeito. O nosso verbo vira uma locução verbal. É mesmo, professor, locução verbal. E o nosso sujeito virou o chamado agente da passiva. Você está percebendo que a dificuldade aqui, neste caso, a dificuldade está realmente no nosso verbo? Isso mesmo, a dificuldade está no verbo. Você tem que estudar esse cara.
Vou ter que estudar o verbo. Vou apagar aqui. Vamos lá. Vamos apagar aqui. Beleza, vamos para o próximo exemplo. Eu tenho lá. Opa, ficou branco aí. A floresta é habitada por centenas de milhares de plantas. Opa, ele já te informou que está numa voz passiva analítica. Eita, professor. Dessa vez ele quer que você transforme de voz passiva analítica para voz ativa. Será que vai ser fácil? Vai sim. Cadê o verbo? É habitada, professor. É habitada, é uma locução verbal. Beleza, locução verbal. O que é habitada por centenas de plantas? A floresta. É o nosso, aqui embaixo, ó, é o nosso sujeito. Esse sujeito pratica ou sofre ação? O sujeito, ele sofre, ó. Ela é habitada, sofre uma ação. É um sujeito paciente, um sujeito passivo. E ela é habitada pelo quê? Ah, professor, ela é habitada por centenas de milhares de plantas, que é o chamado agente da passiva. Agora, como é que eu faço para transformar esta voz passiva para uma voz ativa? É muito simples, você quer ver? É muito simples mesmo. É só você fazer a inversão, fazer o contrário do que já estávamos fazendo. O agente da passiva, olha só, antes ele não era sujeito, então ele volta a ser sujeito. Lógico, neste caso você só tem que retirar a preposição por. Ah, professor, vai ficar centenas de plantas. Isso, centenas de plantas. Aí vem o verbo. O que acontece com o verbo? Professor, o verbo perde o verbo. Perde um verbo. Perde qual verbo? Olha aqui, ó. Perde o verbo é. Isso, perde o verbo ser. Ah, professor, perde o verbo ser. Esse verbo ser, na forma é, está no presente, no modo indicativo? Está. Beleza. O que você vai fazer? Você vai eliminar esse verbo e colocar o verbo habitada no presente, no modo indicativo. Lógico, concordando com centenas de plantas. Ah, então terei centenas de plantas habitam, o sujeito vira objeto direto, habitam a floresta. Olha lá, confirme comigo. A gente está passiva. Virou sujeito. O nosso locução verbal volta-se um verbo transitivo direto. É? É. Porque quem habita, habita algo. A floresta, objeto direto. O nosso sujeito aqui, ó. Ele não virou lá? Novamente, objeto direto. O agente virou sujeito. E a nossa locução verbal, ó. Nossa locução verbal vira apenas um verbo. Ele perde o verbo ser. É apenas o inverso que já estávamos fazendo. Muito bem. Deixa eu me apagar lá. Vamos. Mas esse assunto é danado de legal demais, não é? Pense num assunto legal. Esse assunto é muito fácil. É mesmo, professor? Estou vendo. Será que cai assim na minha prova? Cai sim. Tenho certeza que cai. Estes exemplos são exemplos retirados de bancas, retirados de provas já aplicadas. Nada de ficar usando exemplo bobo, é ou não é? É, professor, mas você está vindo um bobo aí. Tá, eu concordo com você que esse é um pouco bobo, mas é para te ajudar. Vamos lá. Ele deve estar fazendo as questões. Ele deve estar fazendo as questões. Cadê o verbo? Eita, professor, deve? Deve estar, então, professor. Deve estar fazendo. É uma locução verbal. Ah, professor, se tem locução verbal, já está na voz passiva? Não necessariamente. Olha aqui. Quem é que deve estar fazendo as questões? Ele, professor. Ah, ele é o sujeito. Esse sujeito pratica ou sofre ação? Pratica? Ele pratica. Olha só, para estar numa voz passiva, necessariamente o sujeito tem que ser passivo e eu preciso do verbo ser e ainda do agente da passiva. Ó, e na nossa locução verbal, quem é que eu vou analisar? Sempre o verbo principal. E quem é o verbo principal? O último verbo, tá? Sempre o último verbo é um verbo principal. E os demais são verbos auxiliares. Estão ali só para auxiliar no sentido do verbo principal. Então, olha só. Quem faz, faz. Ah, professor, quem faz, faz algo. Ah, então essa locução verbal é transitiva direta. As questões é o nosso objeto direto. Beleza? Beleza, professor. Até aí eu entendi muito bem. Agora, como é que eu faço para transformar isso para uma voz passiva? Tem como? Se tem objeto direto? Tem. Se tem um objeto direto, tem como colocar na voz passiva? Tem. Então, primeiro caso, o objeto direto vira sujeito, as questões. Agora, a maldade onde está? Está aqui nessa locução verbal,
que você vai ver que não é maldade, é muito fácil. O objeto direto virou sujeito, o que vai acontecer? Você vai descer o verbo auxiliar, os dois, descem os verbos auxiliares, sem mexer com eles. Você não vai fazer nada com eles, só vai concordar. Só isso. Aí, lógico, antes do verbo principal, fazendo, você coloca o verbo ser. Isso. Está no gerúndio, então coloca o verbo ser no gerúndio, sendo, e coloca o verbo fazendo no particípio. Sendo fazidas? Não, pelo amor de Deus. Sendo feitas, não invente. E o sujeito vira agente da passiva. Vamos ver? Olha só. Olha só. Olha aqui. Deixa eu só apagar aqui essa seta aqui, porque dessa vez não deu certo. Desta vez ela não coincidiu como das outras. Olha só. Objeto direto virou sujeito. As questões. Aí o nosso verbo auxiliar. Devem. Só desceu concordando. O está também, professor? O está também. Desceu concordando. Chegou no verbo principal, o que você faz? Acrescenta o verbo ser. E depois, ó, o verbo principal vira particípio. Professor, quer dizer que eu tenho uma locução verbal? Uma locução verbal, 4 verbos? É isso? É sim. É isso mesmo, locução verbal com 4 verbos. Mas fica feio demais, hein? Ó, e o sujeito vira agente da passiva. Eu concordo com você que fica feio. Concordo. Mas está errado? Não, não está errado. Agente da passiva. Não fica errado. Beleza? Posso apagar? Posso. Vou apagando. Vou apagar aqui, ó. Deixa eu me apagar aqui. Apaguei. Apagar. Né? Fica tudo branquinho, fica bonito demais da conta. Pronto, pronto. Olha só. Eu devo fazer as questões. Está numa voz ativa? Não é? Vamos ver? Cadê o verbo? Devo fazer, professor. Quem é que deve fazer? Eu. É o nosso sujeito. Beleza. Agora, esse sujeito pratica ou sofre ação? Ah, professor, pratica. Olha só. Eu devo fazer as questões. Muito bem. Cadê o verbo principal? Fazer. Verbo principal. O devo só pode ser o verbo auxiliar. E quem faz? Faz. Ah, professor, quem faz algo. Olha, faz as questões. Objeto direto. Temos uma locução verbal. Locução verbal. Transitiva. Direta. Tem como colocar na voz passiva? Tem ou não tem? Tem. O objeto direto vira sujeito. Isso mesmo, olha aqui, ó. Pá. O objeto direto virou sujeito. O sujeito virou agente da passiva. E a nossa locução verbal? Professor, na locução verbal você acrescenta um verbo a mais. Se eu tenho 2 verbos na minha locução verbal, numa voz ativa, na voz passiva eu passo a ter 3. Olha aqui, eu sei que você já fez. Então você tem. Dessa vez também não deu muito certo. Quase eu acertei. As questões é o nosso sujeito. O objeto direto virou sujeito. Por mim, é o nosso agente da passiva. Olha. O sujeito virou agente da passiva. Beleza, beleza. Agora, olha o seguinte. Olha o seguinte. Presta atenção, hein? O verbo auxiliar, você desce, ó. Desce concordando. Chegou no verbo principal? Chegou. O que você faz? Acrescenta o verbo ser. Ó, o verbo fazer está no infinitivo? Então, eu coloco o verbo ser no infinitivo. E depois você coloca aqui, ó, o verbo feitas no particípio. E aí você tem uma locução verbal dentro de uma voz passiva analítica. Beleza? Vamos lá. Dê continuidade. Apagando aqui, né? Apagar também, que senão fica feio demais da conta. Eita, professor, mas até agora eu não fiz nenhuma questão. Será que eu vou acertar? Vai sim. Aguente, você vai acertar. Daqui a pouco eu vou fazer uma questão com você. Aguenta lá. Mais um exemplo. Agora começando a melhorar um pouco mais a sua vida. As ações, isso é uma questão, hein? Esta é a questão. Essa caiu numa questão da Fundação Carlos Chagas, é um exemplo. As ações passam a ser legitimadas pelo referendo. E aí ele disse, transponha para a voz ativa. Opa, cadê o verbo? Passam a ser legitimadas. O que é que passam a ser legitimadas? As ações, que é o nosso
Sujeito. Pelo referendo é o nosso agente da passiva, professor. Olha lá, se ele está sofrendo ação, só pode ser agente da passiva. E passam a ser legitimadas é uma locução verbal, uma voz passiva. Beleza. Qual é o verbo principal? Professor, o último verbo. Ah, muito bem, você já sabe. Então quer dizer que os demais verbos são verbos o quê? Auxiliares. Professor, esse a é verbo também? Não, né? Pelo amor de Deus. O a é só uma preposição. Passam a ser legitimadas. Aí numa voz ativa, o que acontece? O que acontece aqui na voz ativa? Primeira coisa que acontece. O agente da passiva vira sujeito. O referendo, basta você retirar a preposição. Beleza. Aí, o que acontece com a nossa locução verbal? Perde um verbo. Qual é o verbo que ela perde? Professor, o verbo ser. E aí você pega o verbo legitimadas, que é o verbo principal, e coloca no mesmo modo e tempo que o verbo ser. Beleza? Beleza, professor. Eu sei que você já fez e veja aqui comigo a resposta. O agente da passiva, vou até mudar de cor, vou colocar o vermelho. Eu sei que o vermelho nos traz muitas marcas na vida, né? Mas, vamos lá, de vermelho. O agente da passiva vira sujeito. Ó, o referendo. Cadê o verbo? Passa a legitimar. Isso mesmo. Olha o que aconteceu. O verbo passa, que é o verbo auxiliar. Você mexe com ele, só concorda. O sujeito só concorda. Chegou no verbo ser. O que você faz? Elimina. Ele tirou o verbo ser. E o verbo legitimadas, você coloca no infinitivo. O verbo ser não estava no infinitivo? Então coloca o verbo legitimar no infinitivo. E quem legitima? Legitima algo, objeto direto. Então você tem uma locução verbal transitiva direta. Porque quem legitima? Legitima alguma coisa. Beleza? Deixa eu me apagar aqui. Opa, queria apagar, mas vou fazer uma questão. Joga na tela para mim, por favor. Vamos ver essa questão. Questão aí, ó, da Anvisa, feita pelo CESP. A última oração do texto. Professor, cadê o texto? Eu já escrevi para você, fique tranquilo. A última oração do texto, cujo verbo está na voz passiva, corresponde na voz ativa a seguinte frase. Um pequeno grupo não pode apenas tomar decisões por nós. Então ele disse que aí ele está numa voz, corresponde a uma voz ativa. O seguinte trecho lá, que está na voz passiva. No texto original ele diz que está na voz passiva. Vamos ver? As decisões não podem ser tomadas apenas por um pequeno grupo. Olha aqui para mim. Vem cá. Vamos lá? Vamos analisar? Primeiro o texto. Cadê o verbo? As decisões, professor, podem ser tomadas. Isso é o nosso verbo, a nossa locução verbal. O que é que não podem, tá? Isso aqui é um advérbio de negação. O que é que não podem ser tomadas? As decisões é o nosso sujeito. Beleza? Tranquilo? Firmeza? Beleza, professor? Apenas também você sabe que é um advérbio, né? Um advérbio, apenas, de exclusão aí. Por um pequeno grupo, ó. Por um pequeno grupo. Que aí, neste caso, é um agente da... Como é que eu sei, professor? Que é agente da passiva. Muito simples. Olha só. As decisões podem ser tomadas. Podem ser tomadas por quem? Por este pequeno grupo. Está sofrendo ação? Está. Por um pequeno grupo. É um agente da passiva? É um agente da passiva. Está numa voz passiva? Foi o que ele disse, ó. A última oração do texto, cujo verbo está numa voz passiva. O texto está na voz passiva? Certíssimo, ó. Dá joinha lá. Joinha. Certíssimo. Aí ele diz que corresponde numa voz, ó, ativa, a seguinte reescritura. Ele vai trabalhar assim com você. O CESP adora isso. Adora a questão da reescritura. Mas vamos ver, então. Um pequeno grupo não pode apenas tomar decisões por nós. Cadê o verbo? Professor, pode tomar. E esse apenas, o que ele está fazendo ali? Nada. É só um advérbio que se você retirar não vai alterar em nada. Você percebeu? Sim, altera numa questão da semântica, do sentido. Mas em relação sintática, não. Professor, quer dizer que eu tenho uma locução verbal e no meio da minha locução verbal eu tenho um advérbio? Isso mesmo. No meio, exatamente no meio da locução verbal, você tem um advérbio. E o que é que não pode tomar decisões por nós? Um pequeno grupo?
Um pequeno grupo. Olha só. O agente da passiva, que era lá por um pequeno grupo, virou sujeito. Correto? Correto, professor. Virou sujeito. Beleza. E aí, quem toma, porque pode tomar, quem toma, toma algo, professor. Tomar o quê? Decisões por nós. Objeto direto. Objeto direto. Olha que legal. Você tem uma locução verbal transitiva direta numa voz ativa. Essa questão está o quê? Essa questão está, ó, correta. Correta. Dê uma olhada com carinho nessa questão. Você viu que questão danada de legal, né? Então, ele colocou um exemplo numa voz passiva e perguntou se caberia a seguinte reescritura numa voz ativa. Coube? Coube, sim. O item está correto, é uma possível reescritura. Beleza? Este foi o assunto de vozes verbais. Nós veremos ainda voz reflexiva. Veremos ainda a voz passiva sintética. Isso, lógico, em outro momento. Neste momento, você termina aqui em voz ativa e voz passiva analítica. Beleza? Até a próxima. Aquele abraço.